certeza? Temos alguém? Opa, temos uma jovem ali. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Que você... Mais outra jovenzinha lá, fez um sinalzinho aí. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe. Mais alguém? Então que o Senhor possa... Vamos fazer um sinal assim para a nossa visitante ali no meio ali, assim, ó. Faz um sinal assim, ó, de protocolo para ela lá. Vamos lá, gente. Lá atrás, lá, ó. Faz um sinal para ela. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos continuar adorando. Meu louvor. Com as palmas, com a animação. Minha vida sempre terá um louvor com força pra ir a lugares onde não vou, a pessoas que eu nunca vi, despertando com seu poder Tudo aquilo que Deus falou. Meu louvor profetizará e a palavra vai se cumprir. Meu louvor quebrará o silêncio afinal e o possível alimento encherá de renovo, alegria e fé a quem Deus já libertou. Meu louvor subirá e o Senhor vai agir. Meu louvor subirá, nada vai me calar, ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir. diga isso, ninguém vai. Ninguém vai me impedir. Ninguém vai me impedir. Diga bem forte. Ninguém vai me impedir. Meu louvor quebrará o silêncio afinal e o possível alimento encherá de renovo, alegria e fé a quem Deus já libertou. Meu louvor subirá e o Senhor vai agir. Meu louvor subirá, nada vai me calar, ninguém vai me impedir. Meu louvor subirá e o Senhor vai agir. Meu louvor subirá, nada vai me calar, ninguém vai me impedir. Amém. Cante assim para quem está ao seu lado, assim, ó. Ninguém vai te impedir. Canta para ele, vai, vai. Faz assim, ó, isso, vai. Ninguém vai te impedir. Cante mais forte para ele, vai, vai, vai. Faz assim, vai. Ninguém vai te impedir. Mais uma vez. Ninguém vai. Ninguém vai te impedir. Meu louvor. Solte, igreja.
para você. Alegria e fé, a quem Deus já libertou. Meu louvor subirá e o Senhor vai agir. Meu louvor subirá, nada vai te calar, ninguém vai te impedir. Aleluia! Você crê nisso? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias! O cântico que nós iremos entoar nesse momento, o título deles é Serás Sempre Deus. E eu vou falar uma coisa para você, que às vezes eu fico pensando assim, nossa, como Deus, de uma maneira tão tremenda, pôde em seu coração ter um amor tão grande, tão imenso, para com as nossas vidas. Porque o seu favor e a sua graça ela é infinita. O amor de Deus, se você conseguir mensurar ou imaginar o tamanho dele, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Porque é algo tremendo e que nós não podemos calcular e não temos como calcular isso. Por isso que esse cântico diz que quando brilha o sol, ou quando está chovendo, tudo isso está nas mãos do Senhor. Se nós temos uma vitória, está na mão do Senhor. Se nós temos uma derrota aqui, também está na mão do Senhor. Porque Ele está nos ensinando com isso. Porque às vezes nós pensamos, agora eu sou do Evangelho. Hein, Ricardo, nós somos do Evangelho, agora não tem mais problema não, né? Eu sou cristão, sou gospel, né? Não, meu irmão. Então, quando nós cantamos, serás sempre Deus, e sempre me amará, é porque Ele está dizendo para você, olha, vai ter momentos alegres e momentos difíceis. E você vai ter que entender que em todos esses momentos, o grande amor de Deus está sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia! Vamos adorá-lo. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus.
Aleluia. 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 Saiba que o Senhor Deus, Ele jamais desiste de você. Vira para a pessoa que está do seu lado, perto de você, e fala para você, ó, Ele não desiste de você. Fala para ele aí, ó, Ele não desiste de você. Aleluias. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, meu irmão. A você, nossa visitante, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Deus continue abençoando a sua vida sempre, volte sempre. Podendo sentar em nome de Jesus. Convidar nosso irmão Ricardo, nesse momento. Nós teremos a sua palavra lida e pregada nesse momento, com propriedade e com autoridade vinda do céu para a vida do Ricardo. Ricardo, Deus abençoe a sua vida mais uma vez aqui nesse lugar. Que você possa ser canal de bênção mais uma vez aqui nesse lugar. E que nós possamos ser abençoados pela sua palavra mais uma vez. Amém? Deus te abençoe. Lucas 8, 38 e 38 e 39. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Curva a sua cabeça, nós vamos orar, pedir direção a Deus e que o Espírito Santo conduza tudo que vai acontecer aqui nesta noite. Você em seu lar também, por favor, curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, exaltamos o teu nome, glorificado, magnífico, excelso é o Senhor.
Pai, muito obrigado por esta noite na Tua presença, muito obrigado porque chegamos até aqui, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Te pedimos, Pai, que a Tua palavra neste momento, ela possa ser falada, ministrada, direcionada pelo Teu Espírito. Que o homem não se intrometa entre a mensagem e o Senhor, que o Senhor possa tocar diretamente nos corações, que o Espírito do Senhor possa ter livre curso em nosso meio, possa entrar e fazer morada em nossos corações e que a palavra de verdade, a palavra de vida, possa encontrar morada em nossos corações, que ela possa mudar a nossa perspectiva, que ela possa transformar a nossa visão, que ela possa trazer paz, que ela possa trazer refrigério, mas que ela também nos incomode, que ela também nos atormente, para que possamos buscar dentro da Tua palavra aquilo que devemos fazer, Pai. No nome de Jesus, nós te pedimos que não haja impedimento, que não haja nenhum obstáculo para que a Tua palavra, Pai, seja ministrada nesta noite. Joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti e que única e exclusivamente desça do céu, através do Teu Espírito, a palavra pura e genuína, para mudar as nossas vidas nesta noite. Te agradeço por essa igreja, te agradeço por esse momento. Entrego tudo nas Tuas mãos. Diminua eu e cresça o Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Mês de missões. Todos nós somos missionários. Essa é a maior verdade que eu já ouvi. Não existe ninguém que não tenha o poder de alcançar outra pessoa. O problema é que nós olhamos muito o campo missionário, olhamos muito a missão quando a pessoa sai do estado ou sai do país. E às vezes o nosso campo missionário está pertinho da gente. Às vezes a nossa missão é falar para alguém dentro da nossa família, aqui na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Mas nós muitas vezes olhamos a missão como algo que parece que tem que transpor estados, transpor países. E o interessante é que esse texto ele tocou muito o meu coração, porque é um texto que diz que Jesus muda a história de um homem, mas Jesus não permite que esse homem vá atrás dele. Jesus fala para ele: aonde você está, você vai pregar a palavra. Aonde você está, você será um missionário para ganhar almas para o reino. E isso tocou no meu coração. Nós conhecemos bem o texto, já ouvimos muito sobre esse texto. No capítulo anterior diz que Jesus chama os seus discípulos para entrar num barco, para atravessar, para chegar até Gadara. E quando eles entram no barco, uma forte tempestade se levanta, porque toda vez que há um propósito de Deus em manifestar a sua glória, o inferno, ele não fica satisfeito. Jesus já tinha um alvo, mas Satanás também já tinha um alvo. Jesus já tinha uma direção, mas Satanás queria impedir que Jesus chegasse no propósito dele. Jesus já tinha alguém para ser tocado, mas Satanás tinha alguém para tomar para ele e manifestar todo o poder das trevas sobre aquela vida. Nós conhecemos e o texto diz que uma grande tempestade se levanta, porque Jesus ia em direção a alguém que precisava da sua ação poderosa. E nós precisamos entender, queridos, que o mundo espiritual ele é mais real do que nós podemos ver. Ele é mais real do que aquilo que a gente pensa que sabe. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual, ele é de verdade. Existe uma força maligna que quer impedir Jesus de agir sobre as nossas vidas. Existe uma força maligna que quer impedir Jesus de alcançar as pessoas que são alvos de oração. Existe uma força maligna que quer atrapalhar os planos de Deus para as pessoas que estão precisando, mas existe Jesus, o Todo-Poderoso, que ninguém pode parar. A tempestade se levanta, o mar se enfurece, Jesus acalma o mar. Jesus trata os discípulos, porque os discípulos se atemorizam com a tempestade, eles se sentem com medo, porque eles temem por suas vidas. Jesus levanta, dá uma ordem ao mar, dá uma ordem ao vento, e repreende eles, homens de pequena fé. E eu fico imaginando quem é esse realmente que até o vento e o mar lhe obedecem. Aqueles homens, eles viram Jesus manifestar o seu poder sobre a natureza. E Jesus, com os seus discípulos, continua em direção a Gadara. Porque havia alguém ali que Jesus precisava alcançar.
Toda alma é preciosa para Jesus. Jesus não estava preocupado com outra coisa nos 3 anos e meio dele de ministério que não fosse alcançar as almas. Jesus não estava preocupado com outra coisa nos 3 anos e meio dele de ministério que não fosse implementar o reino nas pessoas. Mas por quê? Porque todo aquele que o reino é implementado, ele cria raiz. Todo aquele que o reino é implementado, ele fica fortificado na palavra. E quando vier o dia mau, quando vier o vento, quando vier a tempestade, ele não será arrancado da posição, porque ele tem raízes profundas em Cristo. Jesus estava preocupado com isso. E tinha uma alma do outro lado do mar que ele precisava alcançar. O interessante é que quando o barco para na praia em Gadara, que Jesus põe o pé em Gadara, Satanás já sabia que Jesus estava chegando. Porque já existia uma guerra espiritual naquele lugar. Já existia uma ação contrária à vontade de Deus naquele lugar. E eu quero te dizer, querido, que você precisa buscar a Deus em oração, você precisa colocar o seu joelho no chão, você precisa entrar na profundidade da palavra, você precisa se achegar mais a Deus, porque a guerra espiritual que vier contra a sua vida, se você estiver alicerçado com Cristo, você não se abalará. Você estará firmado na rocha. Você entenderá quais as armas espirituais você precisará usar para viver e passar por aquele momento. Porque as batalhas espirituais, elas são diferentes. Nenhuma batalha espiritual é igual a outra. Nenhuma ação de Satanás é igual a outra. Satanás pode agir de uma forma na vida de uma pessoa e vai agir de forma totalmente diferente na vida de outra. Então, quando Jesus chega naquele local, já havia uma guerra espiritual. Mas é interessante que antes de Jesus chegar, o nome dele já havia chegado naquele local. Porque com o nome vai a reputação, com o nome vai a história, com o nome vai dizendo quem Jesus era. E hoje, o nosso nome, ele tem que valer muito, principalmente para as pessoas que estão lá fora. As pessoas têm que olhar para mim e dizer, ali vai, verdadeiramente, um servo de Cristo. O meu nome, a minha reputação tem que chegar antes de mim. Interessante que quando Davi ia para a batalha, depois que Davi, ele se torna, ou ele é ungido como rei de Israel, toda vez que Davi ia para a batalha, a fama dele chegava antes, e os adversários se atemorizavam com isso. Os adversários sentiam medo, porque sabiam que vinha Davi. Não só Davi, mas o exército de Israel, mas não só o exército de Israel, a presença de Deus que andava com Davi. Você, eu, toda a igreja é um representante de Cristo aqui nessa terra. E nós temos que andar manifestando a presença de Deus. As pessoas têm que olhar para mim, olhar para você e dizer, ei, tem um negócio diferente contigo, tem um negócio diferente com você. Eu estava numa reunião terça-feira e um rapaz chegou para mim e falou assim, cara, eu tenho uma história contigo. E eu falei, é mesmo? Ele é. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu parei na padaria do lado da sua casa para comprar pão. E estacionei o carro no teu portão. Você chegou, acho que era do campo, que você tirou a chuteira do carro. E quando eu estava estacionando, que eu estava saindo do carro, você começou a falar, ei, tira o carro do meu portão. E você começou a brigar comigo porque eu tinha estacionado no seu portão. E eu olhei para ele e falei, e aí? Mas hoje eu vejo que Deus transformou a sua vida. Porque realmente, queridos, quando você caminha com Cristo, as pessoas olham para você e veem algo diferente. Quando você caminha com Cristo, as pessoas veem em você que existiu uma transformação, uma ação poderosa do alto, porque você não é mais o mesmo. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, queridos, tem que ter uma diferença na minha e na tua vida. Quando Jesus chega naquele lugar, o nome dele já estava lá. Tanto que quando ele pisa naquele local, Satanás vem se arrastando, porque ele já sabia que Jesus estava chegando naquele local. Aquele momento daquele encontro diz que Satanás tem força, mas o poder está na mão do nosso Salvador. Diz que Satanás tem força para trazer o homem cativo. Porque o texto diz que aquele homem ele ficava preso por correntes. Mas as correntes não podiam prendê-lo.
Ele ficava preso por grilhões. Você sabe o que é grilhões? É uma barra de ferro chata, onde você prende a sua mão em cima. E aquele homem arrebentava os grilhões, porque toda possessão maligna dá uma força sobre-humana sobre o homem. Aquele homem, ele vivia sobre os sepulcros. Aquele homem, ele se mutilava, se automutilava. Só que toda a força de Satanás é aniquilada simplesmente com a presença de Jesus. O fato de Jesus pisar naquela terra faz Satanás se render diante do nosso mestre. Ei, querido, Satanás tem força, mas o Deus que você serve tem poder. Não se renda. Entre em oração, entre em batalha espiritual, porque Jesus é maior do que a força do mal. Tem muita gente perdendo a batalha hoje porque não confia em Deus. Porque acha que Jesus não tem poder para fazer, queridos. No livro de Atos, capítulo 12, a igreja orava, Pedro estava preso. A igreja não sabia o que acontecia na prisão. Pedro não sabia o que acontecia na igreja, mas algo acontecia, porque Jesus estava atuando. Enquanto Jesus atua, Satanás não pode fazer gracinha, não pode ficar de pé. Confie no poder de Jesus. Jesus bota o pé na praia, Satanás se rende, se manifesta. Porque maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Quando ele chega diante de Jesus, ele se rende. Porque o valente só é valente enquanto o mais valente não chega. E ele fala com Jesus: o que tens comigo, Jesus, filho do Altíssimo? Ele se rende diante de Jesus. E Jesus pergunta para ele: quem é você? E ele responde: legião. A legião aqui está tratando de uma legião romana, aproximadamente 6.000 soldados, porque esse fato ocorre em Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades que eram governadas pelo Império Romano. Então, esse homem havia sido tomado por um grupo de demônios de aproximadamente 6.000. Era uma legião de demônios. E a legião romana transformou o Império Romano na maior potência do mundo antigo. Porque eles tinham um poder avassalador. Eles tinham um poder de conquistar, mas eles também tinham um poder de destruir. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o nosso inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Aquele homem estava tomado por um poder maligno muito poderoso. Aquele homem estava tomado por um poder satânico muito forte, uma força satânica. E ele se apresenta diante de Jesus. Mas até os demônios reconhecem e se dobram diante de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Você está me entendendo? Diz amém aí, querido. Glória a Deus. Ele se rende para Jesus. E Jesus trata com ele. E ele pede a Jesus: Jesus, não nos mande para o abismo. Não nos mande para o Seol. Não nos mande para onde nós devemos ir. Deixa-nos entrar numa manada de porcos. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. O porco para o judeu é um animal imundo. Por alguns motivos. Primeiro, pelos pés. Porque o pé do porco é fendado. E a Bíblia diz, em Números, ou Levíticos, se eu não me engano, não use a carne de nenhum animal com os pés fendados. Segundo, é um animal que o seu pescoço é da grossura do tronco. Acho que a maioria já viu um porco aí, amém? E ele não consegue olhar para cima, senão para baixo. Para o judeu,
O porco é um animal imundo, porque ele caminha sobre lama, ele se alimenta dos seus próprios excrementos. É um animal que come qualquer porcaria. Mas aquela cidade era uma cidade helenística. O que é isso? Vários tipos de cultura. Então, a criação de porcos era uma cultura normal naquele local. Mas Jesus era judeu. Os discípulos eram judeus, mas aquele homem não. Então, quando ele fala com Jesus, é muito fácil para Jesus fazer o que ele pediu. Lançar aquela legião de demônios sobre os porcos. Mas ele não faz porque obedece Jesus, porque Jesus obedece ele. Ele não faz porque Jesus teve piedade dele, não, porque ainda não havia chegado o tempo da batalha final. Ainda não era o tempo da destruição dele. Ainda havia muita coisa para acontecer. E nós vemos em Apocalipse que Jesus vai tirar ele de toda a terra e vai lançar no lago de enxofre. Mas ainda não era o tempo. Ainda não era o momento. Aquele homem, ele estava excluído da sociedade, aquele homem andava nu, aquele homem andava atormentado, aquele homem tinha perdido a sua sanidade mental, porque a possessão demoníaca sobre ele fez isso. E quando Jesus liberta aquele homem, que as pessoas vão olhar e ver, ele está sentado aos pés de Jesus, vestido de banho tomado e sendo ministrado pela palavra. De repente você olha com os seus olhos naturais e acha que não tem jeito. De repente você olha e fala, não, aqui não tem como. De repente você está olhando uma situação e está achando que Jesus não tem... Ei, queridos, Jesus tem poder para entrar sim, tem poder para libertar sim, tem poder para curar sim, tem poder para restaurar sim, tem poder para transformar sim. Basta você confiar e entregar nas mãos dele. Aquele homem está sentado aos pés de Jesus e todo mundo que senta aos pés de Jesus recebe instruções que ninguém pode dar. Lembra de Marta e Maria? Uma está preocupada com os afazeres da casa. A outra está preocupada em estar assentada aos pés de Jesus, sendo ministrada pelo Mestre. A que está preocupada com as obras da casa reclama. Não te vê que eu estou trabalhando e ela está sentada aí? Jesus fala, Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Domingo à noite, chovendo, você podia estar na sua casa, assistindo o culto online, que seria muito mais prático e mais fácil. Mas você escolheu estar aqui, você escolheu a melhor parte, você escolheu o melhor momento, você está recebendo coisas aqui que em nenhum lugar do mundo você consegue receber, porque existem bênçãos que são liberadas sobre a igreja, e quando nós estamos em comunhão. Aquele homem está sentado aos pés de Jesus, Jesus está tratando ele, está ensinando ele. E o texto continua. O texto diz que ele chega diante de Jesus. E quando Jesus está se preparando para sair, ele fala com Jesus. O texto que nós lemos no capítulo 38, no versículo 38. Deixe-me ir ter contigo, Jesus. Eu preciso continuar sendo ensinado, eu preciso continuar sendo ministrado, eu preciso continuar vendo tudo que você pode fazer, eu preciso continuar participando dessas maravilhas, eu preciso continuar recebendo as coisas do alto, porque eu acho que foi o pastor Delcides que falou aqui, que aquele homem serviria muito bem como outdoor para o ministério de Jesus. Imagina, hoje culto, testemunho do homem que era possesso por demônios e foi liberto por Jesus. Mas Jesus não precisa de marketing para o seu ministério. Ele precisa de pessoas que testemunhem aquilo que ele fez na vida delas. E o texto sagrado diz sobre mim e sobre você, que nós somos cartas vivas,
que são apresentadas às pessoas lá fora. Os filhos dos homens esperam com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos testemunhos do poder de Deus. Nós somos testemunhos da ação de Deus. Nós somos testemunhos do que Deus pode fazer, como pode fazer, quando pode fazer e como Ele pode fazer. Você é uma carta viva de Deus. Pessoas estão lá fora esperando você, esperando a mim, que se manifeste como essa carta que pode ser lida. Porque os nossos maiores testemunhos não são aqui em cima, não são falando, são vivendo, são caminhando, são estando em casa e ajudando um vizinho, são sendo chamados para socorrer uma pessoa que precisa de uma oração e nos disponibilizando aí. Essa é a minha, a sua missão. Seria muito fácil para Jesus carregar aquele homem para onde ele fosse. E Jesus não precisava falar nada, falar para ele, está aqui o microfone. Fala você o que eu fiz na sua vida. Mas Jesus não precisa disso. Porque quando Ele me salvou e Ele te salvou, foi para a glorificação do nome dEle. Foi para que o nome dEle fosse glorificado. Foi para dizer que existe sim um Deus que pode mudar a história. E Jesus fala para ele, não, você não vai vir comigo não. Existem coisas que você precisa fazer. Existem pessoas que você precisa alcançar. Primeiro, alcança a sua família. Porque tem gente muito preocupada em alcançar os de fora, esquecendo de alcançar os de casa. Tem gente muito preocupada com as pessoas na África, com as pessoas em todos os lugares do mundo, e você não está errado, mas você precisa primeiro se preocupar com quem está dentro da tua parentela. E Jesus nos ensina isso nesse texto. Você não precisa ir lá, salva os seus primeiro. Alcança os da tua casa primeiro. Prega para os da tua família primeiro. Louva para os da tua família primeiro. Ensina os da tua casa primeiro. Depois, mostra a todos o que o Deus Altíssimo fez na sua vida. Existe uma ordem. Existe uma direção a ser tomada. Existe um caminho a seguir. Missão não é fácil. Eu louvo a Deus pelas pessoas que são chamadas e condicionadas por Deus a viver como missionário. Porque não é para qualquer um. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que deixar de viver muita coisa. A tua família tem que estar na mesma visão que você. Porque senão você não consegue. E eu louvo a Deus por esses homens e mulheres que têm esse chamado, porque não é fácil. Mas nós, mesmo não sendo chamados para sair do nosso estado, para sair do nosso país, nós podemos ser missionários aonde nós estamos plantados. Porque a nossa missão é saquear o inferno e povoar o céu. Essa é a maior missão que nós temos. E para isso, você não precisa sair do seu estado nem do seu país. Você pode fazer no meio da sua parentela. Jesus fala, vai para a tua casa, para o seio da tua família. Depois, fala pela cidade. Quem mudou a tua história? E interessante que Jesus usa alguém da cidade, alguém que conhecia a história do local, alguém que conhecia os costumes, alguém que conhecia tudo o que acontecia naquele local, para virar missionário ali. Jesus não foi pegar ninguém em Cafarnaum, Jesus não foi pegar ninguém em nenhuma outra aldeia. Jesus pegou alguém da própria cidade, da própria Decápolis, para anunciar as coisas grandes do reino. Sabe por quê? Porque aquele homem sabia como falar. Aquele homem sabia como chegar. Aquele homem tinha estratégia aonde ele estava. Aquele homem, ele tinha todas as capacitações para anunciar naquele local. Interessante que
aquele homem, ele recebe a instrução de Jesus para voltar para casa, pregar a palavra de Deus na sua localidade. E eu ouvi um testemunho, eu acho que eu já até falei aqui, de um casal de missionários, que ficaram muitos e muitos anos fazendo a obra em outro país. E depois que eles já estavam idosos, eles voltam para sua casa, ou para sua terra. E eles estão chegando de barco no porto, e tinha uma grande festa. E eles pensaram que a festa era para eles. E um fala para o outro, olha, as pessoas estão nos esperando, elas estão comemorando o nosso retorno. Só que quando eles descem, a festa não era para eles, eram para os soldados que estavam vindo de uma guerra. E eles saem dali meio decepcionados, eles vão para sua casa e ficam esperando as visitas para dar as congratulações do tempo que eles viveram e gastaram as suas vidas para Cristo. Só que ninguém procura aquele casal de idoso. E no domingo eles vão para a igreja. Eles chegam na igreja, as pessoas falam com eles, mas não tem nenhum tipo de recepção. E eles voltam para casa frustrados, decepcionados. Porque aquele que põe a sua confiança no homem, ele se decepciona. Só que quando eles chegam em casa, eles dobram o joelho para orar, para saber o que estava acontecendo. Quando eles dobram o joelho para orar, Jesus fala com eles. Vocês estão se preocupando à toa. Porque a festa para vocês, ou a terra de vocês não é essa aqui. O que está preparado para vocês e a festa é no céu. Aquele casal viveu para o reino, entregou a sua vida para o reino. Evangelizou, pregou, batizou, salvou através da palavra, curou através da palavra e através do poder de Deus sobre as suas vidas. Mas eles estavam olhando para as coisas da terra, quando na verdade o que estava preparado para eles era no céu. Jesus tem uma missão, teve uma missão aqui nessa terra. E nós somos os propagadores e devemos dar continuidade a essa missão de Cristo. Não se ache incapacitado, não se ache menor, não se ache sem instrução para fazer. Porque muitas pessoas estão precisando hoje, principalmente, de um abraço. Muitas pessoas estão precisando hoje, principalmente, apenas de um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Muitas pessoas estão precisando hoje não de muitas palavras, mas que você fale, estou contigo, estou orando por você, se precisar de mim, pode contar. Essa é a sua e a minha missão, porque pessoas estão lá fora, tirando a vida. Quinta-feira passada, eu saí do serviço. Quando eu voltei no sábado de manhã, eu recebi a notícia que o rapaz do prédio do lado, do 15º andar, tinha se jogado. 22 anos. 22 anos. A vida financeira estabilizada, mas a vida espiritual destruída, a vida emocional arrebentada. Porque de repente não ouviu uma palavra, de repente não recebeu uma ligação, de repente não foi alcançado. E eu e você somos missionários para tentar evitar que Satanás ceife as vidas como ele tem feito. E eu quero te dizer, você é a melhor pessoa para falar aonde você está incluído. Não sou eu, não é o pastor, não é o missionário que está na África, não. Você é a melhor pessoa para falar aonde você está incluído. Tanto que quando Deus levantava os profetas, eram profetas locais da região, eram profetas que viviam aquilo que estava acontecendo naquele momento, eram homens que também estavam passando pelo processo do povo. Você é o maior missionário aonde você está enraizado. Porque você sabe quem é a sua família, você sabe como chegar, você sabe como falar, você sabe a peculiaridade de cada um. Jesus sabia disso.
Por isso não vai buscar ninguém em Cafarnaum, por isso não usa ninguém que está com ele, no círculo dele ali. Ele pega alguém da região para anunciar as coisas grandes do reino. Pessoas estão precisando de mim e de você, querido. Pessoas estão necessitando de uma palavra. Pessoas estão precisando de um abraço, de uma oração. Ah, não posso abraçar? Pode sim. É melhor abraçar com todos os temores do que perder uma vida. Pessoas estão precisando de você e de mim. Essa é a nossa missão. Satanás está fazendo ruaça. Satanás está cirandando a vida de muitas pessoas aí fora, inclusive dos que estão na igreja, porque elas não estão vigilantes, não estão prestando atenção nas brechas que precisam ser fechadas. E aí muitas pessoas caindo em depressão, porque também é espiritual. É psicossomático, mas também é espiritual. Pessoas aí tirando a vida, pessoas aí tendo problemas no relacionamento, tendo problema com o filho, com o pai, porque nós não estamos atentos à nossa missão. Gostaria de orar. Curva a sua cabeça, por favor. Se você puder, nesse momento, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós estamos entrando mais uma vez na sua presença em oração. Te pedimos, Senhor, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia. Quantas coisas o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas, e temos negligenciado o nosso chamado. Temos deixado de fazer aquilo que o Senhor já tem ordenado a nós. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas faltas. Perdoa, Pai, os nossos temores. Perdoa, Pai, porque às vezes olhamos com os olhos naturais, quando o Senhor pede que nós olhemos com os olhos espirituais. Perdoa, Senhor, porque nós somos fracos, frágeis. Perdoa, Senhor, porque verdadeiramente nós temos temores e medos. Mas nesta noite eu te peço que desça sobre nós um espírito, Pai, de ousadia. Desça sobre nós um espírito de valentia, um espírito de coragem, que a nossa boca fale aquilo que tem que falar, que a nossa visão seja espiritual, que os nossos olhos estejam fixos no alto, no reino, que nós possamos entender que nós somos missionários da maior missão que a humanidade recebeu, que é ide, pregai, anunciai, propagai o evangelho, a palavra. Senhor, tira de nós todo impedimento. Como o Senhor fez com Moisés, que não sabia falar, mas o Senhor tomou a vida daquele homem com tanta ousadia que ele se transformou no maior libertador da história. Como Jeremias, que ele falava, eu sou uma criança, mas o Senhor usou a vida dele com tanto poder e com tanta graça. Como Isaías, que tenta largar o seu ministério, mas o Senhor se manifesta e ele tem uma visão, e a partir daquele momento ele muda o seu caminhar. Como todos os outros homens que tiveram temores, mas o Senhor tomou a vida deles com poder, com autoridade, e eles serviram ao Senhor com todo o seu ser. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa porque muitas vezes terceirizamos o que devemos fazer. Perdoa porque muitas vezes jogamos o peso sobre a vida do pastor, sobre a vida dos missionários, sobre a vida dos líderes, quando nós devemos fazer. Perdoa, Senhor, porque somos nós, os missionários que o Senhor escolheu para pregar no seio da nossa família, da nossa parentela, na nossa vizinhança. Perdoa, Senhor, porque temos medo das guerras espirituais. Mas te pedimos nesta noite, revista-nos com a tua autoridade, com a tua presença. Como diz Efésios 6, que sejamos revestidos pelas armaduras de Deus, para poder batalhar, pelejar, porque maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Mas precisamos crer nessa verdade, precisamos entender
que o nosso Senhor é o Todo-Poderoso. Não existe ninguém acima dele mais poderoso do que ele. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes recebemos a instrução do que fazer e tememos. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes olhamos e passamos de largo, porque temos medo. Porque temos medo do trabalho, temos medo do acompanhamento. Mas que nessa noite, Senhor, o Senhor arranque de nós todo o medo, todo o temor, toda a dúvida. Que esta seja a noite do diferencial, não porque eu estou aqui, não, mas porque o Senhor, através do Espírito Santo, está nos mudando, nos moldando, nos transformando e nos fortalecendo para fazer coisas extraordinárias na presença dEle. Perdoa, Senhor, porque somos tão pequenos, mas precisamos ter certeza que servimos a um Deus muito grande. Toma essa igreja nas tuas mãos. Toma os irmãos que estão em casa nas tuas mãos. Guarda as nossas famílias. Guarda a nossa mente. Guarda os nossos olhos. Firma os nossos passos na verdade. Que o nosso caminhar não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que se mantenha reto. Que nada venha atrapalhar. Que nenhuma palavra contrária venha tirar o nosso foco, porque precisamos chegar em nosso destino. Muito obrigado por esta noite. Toma essa igreja nas tuas mãos. Eu te peço, leva cada um para a sua casa, debaixo das tuas mãos poderosas, que possamos ter um restante de noite abençoado, que possamos ter uma noite repleta de coisas maravilhosas do céu, que possamos ter uma noite de respostas, uma noite onde o Senhor continue falando, continue se manifestando, uma noite onde possamos receber as coisas que o Senhor tem para nós, uma noite espiritual, uma noite especial na Tua presença. Que tudo que nós recebemos aqui nessa noite, nós possamos chegar em casa e pisar e dizer: a minha casa é do Senhor. Eu manifesto o poder do Senhor aqui nesta noite. Eu tenho autoridade do céu para profetizar na minha casa, no meu lar, sobre a minha família, e dizer que a minha família é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha parentela que ainda não é, será do Senhor, porque Deus me dá autoridade para isso. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Te agradecemos por tudo. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe tudo que você fizer. Tenha uma semana de vitórias no nome de Jesus.